Fala, minha gente, estou de volta aqui para nossa aula ponto 2. Eu espero que tenha dado tempo aí de vocês tomarem uma aguinha e rapidinho ao banheiro, já voltou. O professor não deixou, não tem problema, não vai morrer por causa disso não, tá? Vamos lá. A aula de hoje, a aula de agora, a aula ponto 2 da nossa revisão das práticas de aventura aí na natureza, tá? As manifestações culturais. Aula 15.2, professor Joalão com você, acompanha comigo a revisão ali no nosso slide, beleza? Vamos lá para o resumo desta aula. Nós falamos na aula sobre o universo, né? Por que o professor falou de universo? Porque é muita coisa. Deixa eu trocar a cor aqui do marca-texto. Tá aqui, essa cor é top, ó. O universo dos esportes de aventura. Nós vimos na aula os tipos e características dos esportes de aventura, tá? Que são de vários tipos. Os tipos e características dos esportes da natureza, que são vários também. Aí entrou o slackline, entrou os esportes no meio urbano, o surf. As definições e benefícios e locais de prática, né? Que pode ser no meio urbano, pode ser na natureza, ou pode ser no meio artificial também. E aí nós trouxemos alguns exemplos de esportes, como o trekking, o rapel, slackline, o ciclismo, o arvorismo, o skate, a escalada, entre outros esportes que podem ser praticados e classificados aí como os esportes de aventura. Olha, se misturar o amarelo e o vermelho dá o quê? Dá em nada. Decepcionei. Vamos lá. E os esportes da natureza em Rondônia, né? Que a gente viu que acontece lá em Colorado? Não, Alvorada do Oeste, Colorado do Oeste. Lá naquela região, Ouro Preto do Oeste, lembrei. Você sabia que era do Oeste. Lá em Ouro Preto do Oeste, que acontece lá, esportes de aventura também. E eu perguntei para vocês se ainda rola, tá? Se ainda estiver acontecendo, me avisa. E vimos que os esportes de aventura têm condições de incerteza. Eu não sei direito o que vai acontecer em relação ao meio. E também risco calculado, né? Eu sei o que pode acontecer de risco ali. A realização dele pode ser no ar, na neve, no gelo, na água ou na terra. E praticados em ambientes naturais. Já os esportes radicais, eles têm condições de risco também calculadas, porque ninguém vai se aventurar em algo que tem certeza que vai dar ruim, ninguém vai. E a realização de manobras arrojadas e controladas. Sabe aquelas manobras no skate, que o pessoal passa por cima dos corrimão, das rampas, que roda a bike, enfim. Tudo isso faz parte dos esportes radicais. E também tem desafios extremos nesses esportes radicais, praticados em ambientes tanto naturais quanto ambientes artificiais. E quais são os benefícios, professor, destas atividades malucas que o senhor gosta? Ele propicia aí a valorização do meio ambiente e a modificação de atitudes cotidianas. Eu começo a pensar mais no prejuízo que eu causo ao meio ambiente, tá? Fortalece ações e atividades de sensibilização e conscientização ambiental, não só para quem pratica, mas para quem observa também, e um potencial na construção de valores pessoais. A pessoa torna-se mais humano. Ajuda a produzir e liberar hormônios como a endorfina, responsáveis por atuar no combate ao estresse e a regulação do humor. É só lembrar da frase, tá nervoso? Isso aí, vai pescar. E no aumento da sensação de bem-estar. E o potencial de oferta de sensações e emoções prazerosas. A gente vai por prazer, não é porque é obrigado. Ninguém te obrigou a praticar esse esporte. É puramente prazer. E significativas, tá? Agora vou deixar vocês aqui, ó, com as atividades, ó, vamos pegar essas atividades, levar aí nas costas e depois, ó, se livrar delas, porque a gente vai acertar tudo, mas para isso, daqui a pouquinho eu volto com a correção delas, tá? Até já!
E aí nós vamos lá, sem perder tempo, para a nossa pergunta de número 1. E a pergunta de número 1, ela diz o quê? Acompanha comigo ali no slide. Ela fala durante os Jogos Olímpicos de Tóquio e também em grandes centros, deixa eu pegar aqui a caneta para marcar para vocês, urbanos brasileiros, modalidades como o skate, escalada, ganharam enorme visibilidade entre os jovens, vocês, meus queridos alunos. Em muitas cidades, parques passaram a ser adaptados para receber essas práticas, promovendo assim a inclusão social, lazer e novas formas de ocupação do espaço público. Além de caráter competitivo, essas modalidades apresentam características ligadas ao desafio, à emoção e ao enfrentamento de situações imprevisíveis. Com base aqui, considerando as características do esporte de aventura e radicais apresentados no texto e estudados em nossa aula, assinale a alternativa que melhor explica um elemento central na prática dessas práticas corporais. Vai ser ele, a obrigatoriedade de participação. Bom, vou marcar aqui só com marca-texto e depois a gente vai destrinchando, beleza? Seria aí a obrigatoriedade de participação em equipes numerosas para garantir a segurança? Ou seria a presença de regras fixas em ambientes totalmente previsíveis durante a prática? Ou será a busca por emoções, desafios e interação com ambientes dinâmicos? Ou a ausência completa de riscos e uso reduzido de equipamentos? Ou a prioridade exclusiva, não sai não daqui não, para o rendimento competitivo profissional? Então, uma das características, as características central, na verdade, foi falado lá no texto, que ela era o quê? A busca por emoções, desafios e interação com o ambiente. Resposta certa, letra B. Não tem a obrigatoriedade de participação de equipes numerosas para ser seguro. Não tem a presença de regras fixas e nem ambientes previsíveis. Pelo contrário, é imprevisível. E muito menos a ausência completa de risco. Tem um risco ali, ele é controlado, mas tem. E também não é para o rendimento competitivo, tá bom? Resposta certa, letra C. Vamos lá para a questão número 2. Nos últimos anos, práticas como trekking, ciclismo ecológico e plugging têm sido incentivadas por organizações ambientais em diversos países. Essas atividades unem exercício físico, contato com a natureza e conscientização ecológica, estimulando hábitos mais sustentáveis em uma sociedade marcada pelo crescimento urbano e pelo aumento dos problemas ambientais. Considerando aí, com base, na verdade, nos benefícios das práticas corporais na natureza, identifique a alternativa que apresenta corretamente uma contribuição dessas atividades para a sociedade contemporânea. Então, estou praticando lá um esporte de natureza. Esse esporte vai trazer qual benefício para a sociedade contemporânea? Incentivam exclusivamente o turismo comercial em áreas urbanas? Ou será que favorecem a conscientização ambiental e o bem-estar físico e mental? Ou substitui completamente o esporte tradicionais praticados em quadras? Ou letra D, eliminam a necessidade de planejamento e cuidados com a segurança? Ou letra E, estimulam apenas o desenvolvimento muscular intenso? Após muito de estudo sobre a nossa disciplina, percebemos que a resposta certa só pode ser a letra B, porque esses esportes de aventura favorecem a conscientização ambiental e o bem-estar físico e mental dos seus praticantes. Muito bem a você que acertou esta questão. Partindo agora para a questão de número 3,
o nosso Joalan Aventureiro aqui, ó, o professor Joalan Aventureiro, está aqui de olho nela. Em Rondônia, atividades como rapel sobre a ponte do Rio Madeira, que medo, mas é tudo muito seguro, tá? Skyline em Porto Velho e parapente lá em Ouro Preto do Oeste demonstram como o esporte de aventura vem sendo expandido na região amazônica. Essas práticas revelam o potencial natural do estado e também a necessidade de equilíbrio entre lazer, preservação ambiental e responsabilidade social. Lembra que eu falei na aula que a nossa região é muito rica para essa prática? A partir deste contexto, assinale a alternativa que apresenta uma característica típica dos esportes de aventura na natureza. Característica é essa: dependem exclusivamente de ambientes artificiais fechados, são realizados apenas em locais urbanos e asfaltados, exigem ausência de equipamentos tecnológicos e de proteção, possuem risco controlado e interação com elementos naturais, ou será que tem como principal finalidade o treinamento militar profissional? Então, dentro desse contexto, apresenta uma característica típica do esporte da natureza. Professor, essa é muito fácil. Letra D. Possuem aí um risco controlado e interação com elementos naturais, elementos da natureza. Para finalizar, galerinha, aquela pergunta que só você pode responder, tá? Ela é a sua opinião, fundamentada, é claro, né, em todo o conteúdo que a gente já estudou aqui nas nossas aulas. Então, vamos a ela. Questão de número 4. Nos últimos anos, diferentes modalidades de esportes de aventura passaram a fazer parte do cotidiano de muitas pessoas. A galera começou a praticar aí. Principalmente após o crescimento das discussões sobre saúde mental, qualidade de vida e sustentabilidade, também depois da Covid. Atividades como trekking, skyline, ciclismo ecológico e plugin são frequentemente divulgadas em redes sociais e acompanhadas e campanhas educativas, como formas de estimular hábitos saudáveis e fortalecer o contato com a natureza. Além disso, essas práticas ajudam no combate ao sedentarismo e favorecem novas formas de convivência social. E aí, você vai explicar para mim de que maneira o esporte de aventura e natureza pode contribuir simultaneamente para a saúde física, emocional, ambiental dos indivíduos na sociedade contemporânea. E aí, meu garoto, é com você a resposta aí, tá? Vou deixar aqui a minha resposta, que eu criei ali bonitinho, e você, a sua pode ser semelhante à minha, não precisa ser igual, mas tem que estar no mesmo sentido ali, tá? A resposta que eu deixo para vocês é esta aqui, ó. Mencionar aí, você precisa mencionar os benefícios físicos, condicionamento, força, resistência, que são as habilidades, os benefícios emocionais, a redução do estresse, o bem-estar, a autoestima, e ambientais, que é a conscientização ecológica, a prevenção da natureza e a valorização de espaços naturais. Aí está a nossa resposta. Professor, você pode fazer aquela dinâmica, escolher aí 3 aluninhos para ler na frente as suas respostas. Eu vou adorar ver. E aí, vou deixar com vocês aqui aquele recadinho para o meu ensino médio maravilhoso. Presta atenção comigo aqui, ó. Nossa dica, nosso recado. Só você, se você pode sonhar, pode realizar. Então não limite os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, tá? Por coisas boas. Já que você consegue imaginar elas, você consegue colocá-las em prática e realizar também, tá? Sempre coisas boas, tá? Esquece as coisas ruins pra lá. Gente, vem aqui no meu cenário, vou me despedindo por aqui. Aguardo vocês, ó, daqui a pouquinho tem parte prática, tá? Já já o professor vai voltar aí, ou a professora, com as atividades para vocês, tá?
Um grande beijo, alunos, e até a próxima aula.